então a atividade do dia 29/10. Cidade Grande. Que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros? Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto. Ficou urbe, tão notória. Urbe é urbana. Ficou urbana, tão notória. Prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Percebam bem isso aqui, olha. Montes Claros cresceu muito, ficou urbana e notória. E ela é a prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas e promete ter muito mais favelas. A questão 1 pergunta: entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se o que, gente? A ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa com intenção crítica. Foi aquilo que a gente viu. Montes Claros está urbana, notória, mas o que? Prima rica, mas que já tem 5 favelas e promete ter muito mais favelas. Então, portanto, a ironia. Bom, na 2. Nos trechos, nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados dos anos 80, para lá, faltava nas estantes do Major. Então, o que faltavam eram os autores ou os livros? Então, aqui a gente tem o quê? Uma metonímia, né? Então, autores, nenhum dos autores, ou seja, nenhum dos livros dos autores nacionais. Então, como esse autor está substituindo a palavra livros, a gente tem uma metonímia, tá? Depois vem, o essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Então, violão pede e deseja. Deu características humanas aqui de pedir e desejar ao violão, que é um ser inanimado. Então, o que nós temos aqui? Uma prosopopeia ou personificação. Então, se eu tenho uma metonímia e uma prosopopeia ou personificação, a correta, então, é a letra E. Metonímia no primeiro caso e prosopopeia ou personificação no segundo caso. Dando continuidade, pessoal, Morro da Babilônia. À noite do morro descem vozes que criam o terror urbano, 50% de cinema e o resto que veio de Luanda, que se perdeu na língua geral. Quando houve revolução, os soldados se espalharam no morro. O quartel pegou fogo, eles não voltaram. Alguns chumbados morreram, o morro ficou mais encantado. Percebam que aqui está falando sobre as favelas, sobre os morros da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas as vozes do morro não são propriamente lúgubres. Há mesmo um cavaquinho bem afinado que domina os ruídos de pedra e da folhagem e desce até nós, modesto e recreativo, como a gentileza do morro. No poema Morro da Babilônia, de Carlos Drummond de Andrade, a gente vê: a menção à cidade do Rio de Janeiro é feita de modo indireto, metonimicamente, pela referência ao Morro da Babilônia. Essa aqui é correta sim, tá? Então, quando se fala em Morro da Babilônia, está falando então da cidade do Rio de Janeiro. Agora vamos ver por que as outras não. O sentimento do mundo é apresentado pela percepção particular sobre a cidade do Rio de Janeiro, aludida pela metáfora do Morro da Babilônia. Aqui não é uma metáfora, foi utilizada então a metonímia só para substituir, ao invés de colocar o nome, né, de Rio de Janeiro, tá bom? Letra C. O tratamento dado ao Morro da Babilônia assemelha-se ao que é dado a uma pessoa? Não foi. Esse Morro da Babilônia, ou seja, Rio de Janeiro, não foi personificado, não foi dado característica de pessoa, não. Portanto, letra C também não. Letra D. A referência ao Morro da Babilônia produz no percurso figurativo do poema um oxímoro em relação a relação entre terror e gentileza no espaço urbano. Não. Esse oxímoro é o mesmo que a antítese, é o mesmo que o paradoxo. Só que elas têm que estar contidas no mesmo enunciado. Ela está ali nos mesmos versos ou muito próximos um ao outro, né? Coisa que não acontece aqui no poema. Você pode ver, descem vozes que criam terror, tá bem aqui no início do texto. E depois vai falar de gentileza só no final do texto. Então não existe oxímoro aí também não. Ou seja, nem antítese e nem tampouco paradoxo, que querem dizer exatamente a mesma coisa. E nem na letra E, que diz que a ausência total de figuras de linguagem, não. Existe sim figuras de linguagem, então elimina-se a E também. Dando um exemplo, então, de oxímoro, antítese, paradoxo, nós temos aqui obscura claridade e música silenciosa, tá? Para dar um exemplo, tá vendo que uma anula a outra? Atenção a essa número 4 aqui. Assinale a alternativa que indica a correta sequência das figuras encontradas nas frases a seguir. Nós temos aqui: o bom rapaz buscava no fim do dia negociar com os traficantes de drogas. Gente, o bom rapaz negociar com traficante de drogas, né? Dá pra gente perceber que isso aqui, fala uma coisa querendo dizer outra, ele de bom não tem nada.
Então, isso aqui é uma ironia. Depois vem, naquele dia o presidente entregou a alma a Deus. Se ele entregou a alma a Deus, aqui eu tenho o quê? Um eufemismo para dizer que ele não... que ele morreu, né? Para não dizer que ele morreu, para não ser grossa, para amenizar a situação. Então, esse aqui é um eufemismo. Os operários sofriam naquela mina pelo frio em julho e pelo calor em dezembro. Perceberam as ideias opostas? Então, aqui a gente tem o quê? Uma antítese, frio e calor. A população deste bairro corre grande risco de ser soterrada por essa montanha de lixo. Perceberam que aqui há um exagero? Portanto, a gente tem aqui uma hipérbole, né? Exagero. A neve convidava os turistas que receosos a olhavam de longe, né? Receosos olhavam de longe. A neve convidava esses turistas. Então dá pra gente perceber que a gente tem aqui, se a neve convidava os turistas, está dando uma característica humana a um ser inanimado. Portanto, a gente tem aqui uma prosopopeia ou personificação. Não é isso? Bom, portanto, a alternativa correta, que corresponde a ironia, eufemismo, antítese, hipérbole, prosopopeia ou personificação, é a alternativa A.